Parte 2, capítulo 40. De certas coisas relativas e pertinentes a esta aventura e a esta memorável história. Real e verdadeiramente, todos os que gostam de histórias semelhantes a essa devem mostrar-se agradecidos a Cid Hamet, o seu primeiro autor, pela curiosidade que teve de relatar-nos suas minudências, sem deixar coisa, por mínima que fosse, que não tirasse à luz distintamente. Descreve os pensamentos, revela as imaginações, responde às tácitas perguntas, esclarece as dúvidas, prevê as consequências e, em suma, expressa e esmiuça os átomos do mais curioso desejo. Ó autor celebérrimo, o ditoso Don Quixote, ó famosa Dulcinea, ó divertido Sancho Panza, todos juntos e cada um, de per si, vivei por séculos infinitos, para gosto e geral passatempo dos viventes. Diz, pois, a história que, tão logo viu Sancho a dolorida desmaiada, assim disse: por minha fé de homem de bem e pelo descanso eterno de todos os meus antepassados, os Panzas, juro que jamais vi, ouvi, nem meu amo me contou, nem coube em meu pensamento aventura semelhante a esta. Venham-te, mil satanases, para não te amaldiçoar por feiticeiro e gigante. Malambruno, não achaste outro gênero de castigo para essas pecadoras que não o de lhes semear barbas pela cara? Não seria melhor e, para elas mais adequado, tirar-lhes a metade do nariz do meio para cima? Ainda que ficassem falando fanhoso em vez de fazer-lhes nascer barbas? Aposto que não devem ter fazenda para pagar quem as barbeie. Essa é a verdade, senhor, respondeu uma das 12. Não temos dinheiro para fazer a barba, e assim algumas de nós, como solução um pouco dispendiosa, resolvemos usar uns emplastros ou parches pegajosos e, aplicando-os ao rosto e arrancando-os de um só puxão, ficamos rapadas e lisas, como fundo de almofariz de pedra. Com efeito, embora haja em Candaia mulheres que vão de casa em casa arrancar pelos, acertar as sobrancelhas e fazer outros tratamentos de beleza tocantes às mulheres, nós, as damas de minha ama, jamais as quisemos admitir, porque a maioria delas antes se dedica ao levar e traz que ao cala e faz. E se não nos der remédio, o senhor Don Quixote, barbadas nos levarão à sepultura. Raspar-me-ia eu minhas barbas em terra de mouros, disse Don Quixote, se não remediasse as vossas. Nesse momento voltou a si a Trifaldi, que disse: em meio do meu desmaio, valoroso cavalheiro, chegou aos meus ouvidos o retinir dessa promessa, e foi causa de que eu saísse dele e recobrasse os meus sentidos. Assim, de novo vos suplico, ínclito, andante indomável senhor, converta-se em obra vossa graciosa promessa. Por mim não tardará, respondeu Don Quixote. Vede, senhora, que devo fazer, pois meu ânimo está prontíssimo a servir-vos. Acontece, respondeu a dolorida, que daqui ao reino de Candaia se vai por terra a 5.000 léguas, 2 a mais ou a menos, porém, se vai pelo ar e em linha reta, a distância se reduz para 3.227. Há que se saber também ter-me dito Malambruno que, quando a sorte me deparasse o cavaleiro nosso libertador, enviar-lhe-ia ele uma cavalgadura bem melhor e com menos manhas do que as de aluguel, pois há de ser aquele mesmo cavalo de madeira no qual o valoroso Pierres raptou a linda princesa Magolana. Esse cavalo se governa por uma crevelha que tem na testa e lhe serve de freio e voa pelo ar com tal ligeireza que parece levado pelos próprios diabos. Segundo tradição antiga, foi ele fabricado por aquele sábio Merlin, que o emprestou a seu amigo Pierres, que com ele fez grandes viagens e, como se disse, raptou a linda Magalona, levando-a à garupa pelos ares e deixando abobalhados quantos do chão os contemplavam. Merlin não o emprestava senão a quem queria, ou a quem melhor lhe pagasse. E desde o grande Pierres até agora, não sabemos que mais alguém o havia montado. Dali o tirou Malambruno com suas artes, mantendo-o em seu poder e servindo-se dele em suas viagens, pois constantemente as faz por diversas partes do mundo.
Hoje está aqui, amanhã em França e no dia seguinte em Potosí. O melhor é que o tal cavalo não come, não dorme, nem gasta ferraduras, pois leva o cavaleiro a furta-passos pelos ares, mesmo sem ter asas, e tão suave e firmemente que quem o monta pode segurar na mão uma taça cheia de água, sem que se derrame uma só gota. Por isso a linda Magalona muito folgava em montá-lo. Sancho então disse: andadura firme e suave é a do meu russo, embora ele não saiba cavalgar pelos ares. Em terra, porém, desafia a quantos furta-passantes haja no mundo. Riram-se todos, e a dolorida prosseguiu. Esse cavalo, se é que Malambruno quer mesmo dar fim à nossa desgraça, deverá estar em nossa presença antes que decorra meia hora depois da chegada da noite. Fez-me ele entender que o sinal que me darei e pelo qual soubesse ter eu encontrado o cavaleiro que buscava seria enviar-me o cavalo onde quer que fosse, para levá-lo com comodidade e presteza. E quantos cabem nesse cavalo? Perguntou Sancho. A dolorida respondeu: 2 pessoas, uma na sela e outra nas ancas. Na maioria das vezes, essas 2 pessoas são cavaleiro e escudeiro, na falta de alguma donzela raptada. Gostaria de saber, senhora Dolorida, disse Sancho, que nome tem esse cavalo? O nome? Respondeu a Dolorida. Não é como o do cavalo de Belerofonte, que se chamava Pégaso, nem como o de Alexandre o Grande, chamado Bucéfalo, nem como o de Furioso Orlando, cujo nome foi Brilhadouro, nem também Baiarte, que foi o de Reinaldo de Montalvão, nem Frontino, como o de Rogério, nem Botes ou Peritoa, como dizem que se chamavam os cavalos do sol, nem tampouco se chama Orelha, como o cavalo com que o destitoso Rodrigo, último rei dos godos, entrou na batalha em que perdeu a vida e o reino. Posso apostar, disse Sancho, que, visto como não lhe deram nenhum desses tão conhecidos nomes de cavalos famosos, que tampouco lhe terão dado o do cavalo de meu amo, Rocinante, que, por ser tão apropriado, excede a todos os citados. Assim é, respondeu a barbada condessa. Mas também o dele lhe cai muito bem, porque se chama Cravelenho, o alígeno, nome que combina com o fato de ser de lenho e ter na testa uma cravela e com a ligeireza com que caminha. Desse modo, quanto ao nome, bem pode competir com o do famoso Rocinante. Não me desagrada o nome, disse Sancho, mas com que freio ou cabresto se governa? Já disse, respondeu a Trifaldi, que com a cravelha, voltando-a para um ou outro lado, o cavaleiro que o monta o faz caminhar como quiser, seja no alto céu, seja voando rasante e quase varrendo a terra, ou então a meia altura, que é o que se busca e que se há de preferir em todas as ações bem ordenadas. Gostaria de vê-lo, respondeu Sancho, mas pensar que eu tenha de montar nele, seja na sela, seja nas ancas, é o mesmo que pedir peras ao almeiro. Se gosto mesmo é de montar no russo sobre uma albarda mais macia que a própria seda. Iriam agora querer que fosse eu montar em ancas de tábua sem coxim nem almofada alguma? Por Deus, não penso em moer-me para tirar as barbas de ninguém. Cada qual rape as suas como melhor lhe aprouver. Que não pretenda acompanhar meu amo nessa tão longa viagem, tanto mais quanto não sou tão importante para a rapadela dessas barbas como sou para desencantar minha senhora Dulcinea. Sois sim, amigo, respondeu Trifaldi, e tanto que, sem a vossa presença, julgo que nada faremos. Aqui del rei, disse Sancho, que tem a ver os escudeiros com as aventuras de seus amos? Hão de ficar eles com a fama das que empreendem, enquanto que para nós sobra o trabalho? Corpo de mim, ainda se os historiadores dissessem, e aí o tal cavaleiro pôs termo a tal e qual aventura, mas com a ajuda de fulano, seu escudeiro, sem o qual fora impossível terminá-la. Mas não, escrevem secamente. Dom Paralipômeno das 3 estrelas pôs termo à aventura dos 6 monstrengos, sem nomear a pessoa de seu escudeiro, que a tudo esteve presente, como se não existisse nesse mundo. Portanto, senhores, volto a dizer que meu amo pode ir sozinho.
e bom proveito lhe faça, que eu ficarei por aqui mesmo, em companhia da duquesa minha senhora, e bem pode ser que, quando ele volte, encontre melhorada a causa da senhora Dulcinea em terça ou em quinta parte, pois pretendo, nos momentos ociosos e desocupados, dar-me uma tal tunda de açoites que ali nem me nasçam mais pelos. Apesar disso, haveis de acompanhá-lo, se necessário for, bom Sancho, porque os bons tal vos irão rogar. Não irão ficar por vosso inútil temor, assim peludos os rostos dessas senhoras, o que certamente seria um mal feito. Aqui del rei outra vez, replicou Sancho, se tal caridade se fizesse por algumas donzelas recatadas ou por algumas meninas de catecismo, poderia alguém arriscar-se a qualquer trabalho. Mas que o sofra para tirar barbas a damas? Que despropósito! Pudera eu vê-las e todas com barba, da maior e menor e da mais lisinha à mais enrugada. Disse a duquesa, estáis muito aferrada à opinião do boticário toledano, pois a fé que não tendes razão. Damas há em minha casa que podem ser exemplos de senhoras, e aqui está minha dona Rodrigues, que não me deixará dizer o contrário. Ainda que eu tenha dito Vossa Excelência, disse Dona Rodrigues, é Deus quem sabe a verdade de tudo, e boas ou más, bárbaras ou lampinhas, como sejamos também nos pariram nossas mães do mesmo modo que as outras mulheres, já, pois, que Deus nos pôs no mundo, Ele sabe para quê, e a sua misericórdia me atenho, e não as barbas de ninguém. Ora bem, senhora Rodrigues, disse Don Quixote, a senhora Trifaldi e companhia, espero que o céu com bons olhos veja vossas coitas, pois Sancho fará o que eu lhe mandar. Viesse já cravelhenho e visse eu à frente de Malambruno, sei que não haveria navalha que mais prontamente rapasse as barbas de vossas mercês do que minha espada raparia dos ombros a cabeça de Malambruno. Deus suporta os maus, porém não para sempre. Ai, exclamou neste ponto a dolorida, com benignos olhos contemplam vossa grandeza, valoroso cavaleiro, todas as estrelas das regiões celestes, e em vosso ânimo infundam toda prosperidade e valentia, para ser escudo e amparo do vituperado e abatido gênero damesco, abominado por boticário, caluniado por escudeiros e atormentado por pajens. Mal haja a velhaca que, na flor da sua idade, não se meteu antes a ser monja que dama de companhia. Desditosas de nós, as damas, pois mesmo que descendêssemos em linha direta, de varão a varão, do próprio Heitor, o troiano, não deixariam nossas amas de tratar-nos por tu, se com isso julgassem ser rainhas. Ó gigante Malambruno, que quanto feiticeiro é certíssimo em tuas promessas, manda-nos já o sem par cravelenho, para que nossa desdita se acabe, pois se entrar o verão e perdurar em nossas barbas, ai de nossa ventura. Disse isto a Trifaldi com tanto sentimento que arrancou lágrimas dos olhos de todos os circunstantes, e mesmo arrancou-os de Sancho, que no íntimo de seu coração se propôs a acompanhar seu amo até as últimas partes do mundo, se tal fosse necessário para tosquiar a lã daqueles veneráveis rostos.